Existe algo misterioso nos laços que ultrapassam o tempo, a distância e até mesmo o silêncio. Quando alguém não consegue parar de sentir você, isso se manifesta de maneiras sutis, mas profundamente simbólicas. Os sinais estão lá, nos gestos inconscientes, nos sonhos recorrentes, nas conexões inesperadas que continuam se entrelaçando, mesmo quando tudo parece ter terminado. O que acontece, na verdade, é uma ativação psíquica intensa, onde o inconsciente se expressa por meio de símbolos e comportamentos que escapam ao controle racional. Neste vídeo, vamos explorar os sinais que surgem quando alguém permanece emocional e energeticamente conectado a você, mesmo sem perceber. Vamos mergulhar nos mistérios da psique, segundo a psicologia analítica de Carl Jung, desvendando o que realmente acontece quando essa ligação não consegue ser rompida. Se você sente que há algo mais profundo nessa conexão, comente abaixo. Eu reconheço os sinais invisíveis da alma. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. A psicologia analítica de Carl Jung oferece uma lente profunda para compreendermos os vínculos invisíveis entre duas pessoas. Quando alguém não consegue parar de sentir outra pessoa, mesmo após o fim de um relacionamento ou sem nunca tê-lo formalizado, estamos diante de um fenômeno que envolve projeção, sombra e possivelmente um processo de individuação interrompido. Jung acreditava que projetamos no outro partes não reconhecidas de nós mesmos. Assim, quando uma conexão parece impossível de ser rompida, pode estar ocorrendo uma projeção intensa de conteúdos inconscientes, desejos, medos, aspectos do ânima ou do ânimos, que criam uma ligação psíquica profunda. Essa pessoa pode representar algo essencial que ainda não foi integrado na própria jornada de autoconhecimento. A presença dela, ou mesmo a ausência, ativa forças inconscientes que se manifestam em sonhos, sincronicidades e comportamentos obsessivos. Além disso, a sombra, tudo aquilo que foi reprimido ou não aceito pela consciência, pode ser ativada por essa ligação. A outra pessoa se torna um espelho de tudo que ainda não foi trabalhado internamente. Não é incomum que o sofrimento dessa ligação venha justamente do confronto com essa sombra projetada. Por fim, o processo de individuação, que é o caminho para se tornar um ser íntegro e autêntico, pode estar sendo desafiado por esse vínculo. O apego emocional contínuo pode ser um convite do inconsciente para olhar para dentro e compreender o que essa conexão está tentando revelar. Essa abordagem não reduz o sentimento à romantização, mas amplia sua profundidade simbólica. A ligação que persiste pode ser menos sobre o outro e mais sobre você, seu inconsciente e sua própria jornada de cura e integração. Quando alguém permanece constantemente em nossa mente e coração, mesmo após o afastamento ou sem nunca ter havido um envolvimento direto, é comum acreditarmos que isso se deve ao poder do amor ou a uma conexão espiritual inquebrantável. Mas sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, o que muitas vezes acontece é um processo profundo e invisível chamado projeção. Essa dinâmica psíquica atua quando depositamos no outro aspectos não reconhecidos de nossa própria psique, desejos, feridas, potenciais e expectativas que não conseguimos ou não ousamos ver em nós mesmos. A projeção é uma forma de autoconhecimento disfarçada. Quando vemos no outro tudo aquilo que secretamente buscamos ou tememos, criamos uma ligação que parece inexplicável. Isso é especialmente evidente em relações intensas, marcadas por fortes emoções e uma sensação de destino. O outro se torna, então, um receptáculo de nossos conteúdos inconscientes. E quanto mais carregado emocionalmente for esse material, mais difícil será romper o vínculo. Essa experiência de sentir o outro constantemente, mesmo em sua ausência, pode ser o reflexo de uma projeção intensa. A pessoa passa a simbolizar algo fundamental para o nosso próprio desenvolvimento psíquico. Talvez ela represente um ideal de amor que nunca vivemos, uma imagem de proteção que nos faltou na infância, ou até mesmo um espelho de tudo o que ainda não reconhecemos em nós. E quanto mais inconsciente for esse processo,
mais nos sentiremos presos a essa conexão, sem entender por quê. Na maioria das vezes não estamos conscientes da projeção enquanto ela acontece. Sentimos apenas um magnetismo incontrolável, um desejo constante de proximidade, um vazio que só parece ser preenchido por aquela presença. Mas essa atração intensa não é necessariamente sobre o outro, é sobre nós mesmos, é sobre o que ele desperta, evoca, aciona. Jung nos ensina que projetamos principalmente em figuras significativas aquilo que foi reprimido, esquecido ou nunca desenvolvido em nossa história pessoal. Por isso, quando alguém parece carregar um significado desproporcional, é preciso olhar para dentro, perguntar: o que essa pessoa representa para mim? Que parte minha está sendo revelada por meio dela? Que desejo oculto ou ferida silenciosa está pedindo para ser vista? A projeção emocional cria ilusões. Fazemos do outro um herói ou uma musa, um salvador ou um fantasma idealizado. E sem perceber, colocamos nele a responsabilidade por nossas emoções mais profundas. A dificuldade surge quando essa imagem projetada começa a ruir, seja por incompatibilidades reais, pelo afastamento ou por uma ruptura. Nesse momento, sentimos que perdemos algo essencial. Mas, na verdade, o que se rompeu foi a fantasia construída sobre o outro, não o próprio vínculo em si. No entanto, a projeção também pode ser uma oportunidade poderosa de crescimento. Ao reconhecer que estamos usando o outro como espelho para partes esquecidas de nós, damos o primeiro passo rumo à integração. O sentimento que permanece, a lembrança constante, a saudade que não passa. Tudo isso pode ser um convite do inconsciente para revisitarmos nosso próprio mundo interno. É como se a psique dissesse: ali está algo seu que você precisa resgatar. A chave está em transmutar a projeção em consciência. Em vez de permanecer preso ao outro, podemos nos perguntar o que essa experiência está nos ensinando. Que necessidades emocionais estão em jogo? Que aspectos de nossa identidade ainda não estão plenamente integrados? Aquele que não consegue parar de sentir você pode estar vivendo exatamente esse processo. Algo em você acendeu uma memória psíquica, um desejo oculto, uma parte esquecida dele mesmo. E por isso a sua imagem permanece viva, atuante, simbólica. A libertação emocional não acontece negando os sentimentos, mas compreendendo sua origem. Quando entendemos que a intensidade da conexão pode ser uma manifestação da própria alma buscando reconhecimento, nos tornamos mais livres. E ao invés de seguir preso a uma ilusão inconsciente, passamos a usar essa energia para nos conhecer mais profundamente. Esse é o movimento essencial da jornada interior. Perceber que o outro é o gatilho, mas o conteúdo é nosso. O sentimento é verdadeiro, mas o sentido está enraizado dentro de nós. Há momentos em que a presença de alguém se torna quase insuportavelmente constante dentro de nós. Mesmo com o tempo, a distância ou a falta de contato, algo dessa pessoa insiste em permanecer. Não é apenas saudade, nem sempre é amor. É uma espécie de obsessão silenciosa que ocupa o espaço psíquico de forma intensa. Na perspectiva junguiana, essa experiência está profundamente ligada à ativação da sombra. Tudo aquilo que foi reprimido, negado ou não aceito pela consciência. A sombra não é apenas o lado negativo da personalidade, como muitas vezes se pensa. Ela contém também talentos não desenvolvidos, desejos recalcados, impulsos naturais que foram rejeitados em nome da moral, da conveniência ou da sobrevivência emocional. Quando alguém ativa nossa sombra, ele ou ela se torna um espelho desconfortável. Um espelho que reflete não só o que escondemos, mas também o que ansiamos profundamente ser ou viver. A obsessão por uma pessoa, então, pode não ser por ela em si, mas pelo que ela simboliza no nosso inconsciente. Talvez ela represente uma liberdade que não nos permitimos, uma intensidade que reprimimos, um amor que nos negamos. Ou ainda, pode acionar feridas antigas não resolvidas, o medo do abandono, o desejo de ser visto, a angústia de não ser suficiente. Tudo isso compõe o terreno fértil, onde a sombra se manifesta. E quando ela emerge, o efeito costuma ser avassalador. Jung nos mostra que aquilo que não é integrado se manifesta de forma compulsiva.
e a obsessão é um desses sintomas. Quando a imagem de alguém se torna constante, quando pensamentos se repetem sem controle, quando sonhos insistem em trazer a mesma figura, a psique está tentando chamar atenção para algo mais profundo, algo que precisa ser visto, acolhido, elaborado. Por isso, esquecer alguém nem sempre é uma questão de tempo, é uma questão de consciência. Enquanto o conteúdo projetado permanecer inconsciente, ele continuará a se repetir de maneira simbólica, exigindo atenção. É como se aquela pessoa fosse um portal que a psique escolheu para acessar um conteúdo que precisa ser trabalhado. A dificuldade de se desligar emocionalmente pode ter raízes nos complexos afetivos não resolvidos. Um complexo na psicologia junguiana é um núcleo de emoções, lembranças e significados que se forma em torno de uma experiência marcante, geralmente dolorosa. Quando encontramos alguém que ativa esse complexo, ele se reativa como uma ferida aberta. E é exatamente isso que muitas vezes chamamos de amar alguém demais ou não conseguir esquecer. Na verdade, estamos sendo chamados a revisitar algo interno que ainda não foi resolvido. Além disso, existe um fator simbólico muito forte na ligação que se torna obsessiva. Essa pessoa pode ter sido o gatilho sagrado de uma transformação que a psique está tentando promover. O problema é que, ao invés de nos voltarmos para dentro e escutarmos esse chamado, tendemos a fixar a atenção na figura externa, como se ela fosse a responsável por todo o turbilhão que vivemos, mas ela é apenas o símbolo, não a origem. Para romper esse ciclo, é preciso coragem para olhar para si, explorar o que está sendo ativado, que partes nossas estão em conflito, que carência ou desejo oculto está vindo à tona. E isso só é possível quando nos dispomos a dialogar com a sombra, não como inimiga, mas como uma parte de nós que busca ser reconhecida. A sombra quer ser integrada, e a obsessão é muitas vezes seu grito mais alto. A repetição dos pensamentos, a sensação de dependência emocional, os impulsos incontroláveis, tudo isso são sinais de que há algo vital que foi excluído da consciência e que está tentando retornar. E o outro, por mais real e significativo que seja, é apenas o meio pelo qual essa energia se manifesta. Portanto, esquecer alguém não se trata apenas de seguir em frente, mas de integrar aquilo que essa pessoa despertou. Trata-se de aceitar que a intensidade da conexão pode ser proporcional à profundidade daquilo que foi negado. Quando essa integração começa a acontecer, a obsessão perde força, a sombra é iluminada e o espaço interno é libertado para algo novo. Não necessariamente um novo amor, mas uma nova forma de se relacionar consigo mesmo. Esse é o verdadeiro sentido da transformação psíquica. Transmutar a dor da separação em autoconhecimento e a obsessão em liberdade interior. Há momentos em que tudo parece conspirar para lembrar você de alguém. Uma música que toca exatamente na hora em que você pensa naquela pessoa. Um nome que se repete em lugares diferentes. Um sonho vívido, com detalhes que fazem o coração acelerar. Ou ainda, encontros inesperados, mensagens fora de hora, sensações de presença mesmo na ausência. Esses eventos não são meras coincidências. Para Carl Jung, eles pertencem ao campo da sincronicidade, um princípio fundamental que revela como o inconsciente se comunica por meio de eventos externos carregados de significado. A sincronicidade é a ocorrência simultânea de dois eventos ligados por um sentido interno, mas não por uma causa lógica. É quando o universo parece responder ao conteúdo emocional ou psíquico que está ativo dentro de nós. Assim, quando você não consegue parar de sentir alguém e o mundo começa a refletir essa conexão de formas simbólicas, estamos diante de uma comunicação profunda entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Jung percebeu que, quando um vínculo entre duas pessoas ultrapassa os limites da razão, ele passa a operar em níveis simbólicos. A conexão torna-se uma ponte entre conteúdos internos e manifestações externas. Isso pode acontecer quando uma ligação emocional toca aspectos inconscientes muito profundos, despertando arquétipos universais, como o amor idealizado, o reencontro de almas, ou a dualidade entre o masculino e o feminino psíquicos. Nesses casos,
Os sinais que surgem não são aleatórios. São expressões simbólicas da psique tentando revelar algo importante. Esses sinais podem se manifestar de formas variadas. Um dos mais comuns é o sonho. Quando você sonha com alguém repetidamente, principalmente em contextos emocionalmente marcantes, isso pode indicar uma ativação inconsciente da imagem dessa pessoa como arquétipo. Ela pode estar representando um aspecto seu que ainda não foi integrado. Ou, em outra leitura, pode haver um vínculo psíquico ativo entre vocês dois, operando além da consciência e se comunicando por vias simbólicas. Outro sinal forte são os encontros repetidos e inesperados, ou as sensações de que o outro está por perto, mesmo sem qualquer contato. Jung acreditava que a psique possui uma dimensão não localizada, ou seja, capaz de influenciar e ser influenciada por campos de significado além do tempo e do espaço. Quando duas pessoas estão energeticamente ligadas, é possível que uma capte sinais, pensamentos ou emoções do outro, mesmo à distância. Isso não é magia nem superstição. É um campo simbólico em ação. A sincronicidade, nesse sentido, não serve apenas para fascinar. Ela é um chamado ao autoconhecimento. Cada sinal pode ser visto como um convite para ir mais fundo, para decifrar o que está sendo revelado. Se alguém aparece o tempo todo em sua vida interna e externa, o que isso diz sobre você? O que essa pessoa simboliza? Que aspecto psíquico seu está pedindo para ser compreendido ou resgatado? É importante destacar que nem toda sincronicidade confirma uma relação predestinada. Muitas vezes ela sinaliza um movimento interno que está pronto para acontecer. O outro pode ser o espelho desse movimento. Pode estar simbolizando o despertar de uma nova fase, a necessidade de integrar um aspecto rejeitado, ou ainda, a urgência de curar uma ferida emocional antiga. Os sinais não estão ali para alimentar ilusões, mas para guiar o processo de individuação. A individuação é o processo central da psicologia junguiana, o caminho para tornar-se quem se é verdadeiramente, unificando consciente e inconsciente. E a sincronicidade pode ser uma bússola nesse caminho. Quando prestamos atenção aos sinais simbólicos, ao invés de ignorá-los ou romantizá-los, nos abrimos para uma comunicação mais profunda com a alma. Portanto, se os sinais continuam a aparecer, se você sente essa presença constante de forma inexplicável, talvez o mais importante não seja buscar o outro, mas escutar a si mesmo. O que está acontecendo dentro de você que faz com que o universo responda? Que transformação está pedindo passagem através dessa conexão? A verdadeira conexão psíquica não se limita ao contato direto. Ela pode existir como um campo simbólico ativo que revela verdades ocultas e conduz à expansão da consciência. Ignorar esses sinais seria como recusar um diálogo com a própria alma. Mas acolhê-los com discernimento pode ser o passo inicial para uma jornada de integração, clareza e liberdade interior. Chega um momento na vida em que a dor de manter-se preso emocionalmente a alguém se torna maior do que o medo de seguir em frente. Mesmo que o sentimento ainda esteja presente, mesmo que a lembrança continue viva, surge uma necessidade interna de se libertar. Não por desprezo, não por esquecimento, mas por amor próprio. É exatamente aí que o processo de individuação, proposto por Carl Jung, começa a se manifestar com mais força, como uma jornada de retorno a si mesmo, de resgate da própria energia que ficou retida em um outro que já não pode mais carregar essa função. A individuação é o caminho de tornar-se inteiro. É um movimento psicológico que leva o indivíduo a integrar todos os aspectos de si, consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino internos, e a se libertar das projeções que o mantêm fragmentado. Quando permanecemos emocionalmente ligados a alguém que não está mais presente, estamos, de certa forma, permitindo que uma parte essencial de nossa psique permaneça aprisionada naquela imagem. E é exatamente essa energia que precisa ser trazida de volta. Jung nos mostra que sempre que projetamos no outro uma parte de nossa alma, seja o amor ideal, a segurança emocional, o reconhecimento ou o valor próprio, criamos uma dependência simbólica. Essa dependência não é necessariamente física, mas energética e psíquica.
A pessoa se torna o guardião de um conteúdo vital nosso, e enquanto essa projeção não for reconhecida e reintegrada, continuamos girando em torno dela, alimentando uma conexão que, embora pareça emocional, é na verdade simbólica. A liberação verdadeira não acontece quando forçamos o esquecimento, mas quando retiramos do outro a função simbólica que demos a ele. E isso exige um mergulho interior profundo, um confronto honesto com tudo aquilo que está sendo sustentado por essa ligação. Muitas vezes, essa jornada começa com dor, com saudade, com resistência, mas também carrega em si o potencial de cura, de reconstrução e de empoderamento. Individuar-se é aceitar que o outro pode ter sido um mestre, um espelho, um disparador de transformação, mas nunca o destino final. O caminho sempre leva de volta a si mesmo. A pessoa que você não consegue parar de sentir talvez tenha despertado em você algo essencial. Talvez tenha revelado uma ferida, uma ausência, uma paixão adormecida. E isso é valioso. Mas permanecer eternamente preso a essa figura é abdicar da própria evolução. A liberação emocional, portanto, é um ato de coragem. É reconhecer que a energia psíquica, que ficou vinculada ao outro, precisa ser reapropriada. E isso se faz através da consciência. A cada vez que você percebe o quanto dessa ligação está ligada a conteúdos internos, a feridas que pedem cura ou a aspectos seus que ainda não foram integrados, você dá um passo a mais na direção da autonomia emocional. É importante lembrar que o fim de uma projeção não significa o fim do afeto. Você pode continuar sentindo amor, gratidão ou ternura por alguém mesmo depois de se libertar da dependência simbólica. O que muda é a posição interna. Você já não precisa mais do outro para acessar aquilo que ele simbolizava. Você se tornou capaz de encontrar dentro de si o que antes buscava fora. Muitos relacionamentos, mesmo os que nunca chegaram a acontecer, existem apenas para nos ensinar algo fundamental. Quando essa aprendizagem se completa, é natural que a ligação se dissolva ou se transforme. Resistir a esse processo é permanecer estagnado em uma fase que já se encerrou. Mas acolher esse ciclo com consciência é abrir espaço para o novo, uma nova versão de si mesmo, mais inteira, mais livre, mais consciente. A recuperação da própria energia é um processo gradual. A cada insight, a cada resgate simbólico, a psique se reorganiza, o coração se aquieta, o sofrimento se transforma em sabedoria. E a pessoa que antes ocupava tanto espaço interno vai pouco a pouco se tornando parte de uma narrativa maior, a da sua própria evolução. Individuar-se é, em última instância, assumir a responsabilidade pelo próprio destino psíquico. É reconhecer que ninguém pode carregar sua alma por você, que o amor, por mais profundo que seja, só é libertador quando nos devolve a nós mesmos, e que, às vezes, parar de sentir alguém não é esquecer, é finalmente integrar. Quando sentimos alguém de forma persistente, mesmo com o tempo ou a distância, é sinal de que há mais em jogo do que apenas lembranças. Muitas vezes, é o inconsciente nos chamando para integrar algo essencial, algo que foi projetado, reprimido ou ainda não compreendido. O sentimento que permanece pode ser o reflexo de partes nossas que precisam ser resgatadas. A sombra, a projeção, os sinais sincrônicos e a necessidade de individuação não são apenas conceitos filosóficos, são experiências vivas, intensas e profundamente transformadoras. A verdadeira liberdade emocional não nasce do esquecimento, mas da consciência. É preciso coragem para olhar para dentro, reconhecer o que o outro simboliza e então resgatar a própria energia. Só assim, a alma pode seguir em direção à inteireza, à autenticidade e à paz. Se este conteúdo falou com você em algum nível profundo, inscreva-se no canal agora. Essa jornada de autoconhecimento só começa de verdade quando você escolhe caminhar com consciência. E se quiser ir ainda mais fundo, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele pode ser a continuação que a sua alma está pedindo.